Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao videocast da VIP Medicina, VIPcast. Podemos chamar assim, doutora? Podemos, claro. Estamos recebendo aqui a doutora Natália Burian. Doutora Natália Burian, sócia da VIP Medicina, que completou 31 anos, doutora. Parabéns, que incrível, que jornada. Para vocês terem ideia, gente, menos de 3% das empresas aqui no Brasil chegam aos 30 anos. O que se atribui isso? É gostar do que faz, é dedicação, é muito trabalho, com certeza. E tá sempre buscando, dentro da dermatologia é importantíssimo a gente buscar as novidades, porque esse mundo é muito dinâmico, mas não esquecer da nossa história e da medicina em si, que é o que nos leva. É um trabalho sério, responsável, né, é importantíssimo em qualquer área e com saúde é muito mais importante, né, doutora? Muito, muito isso. Muita responsabilidade tem que ter. Você falou de novidades, e a gente quer novidades, quer entrar jornalista, gosta de notícia, a gente vê, acompanha você nas redes, vê que você está sempre buscando, né, o que há de mais novo na medicina, na dermatologia, congressos. O que tem de novidade? Então, as últimas novidades, tem muita coisa aí surgindo, muitas coisas de envelhecimento, prevenção, né? O mundo tá todo nessa vibe e eu acabo investindo e trazendo para os nossos pacientes o que eu realmente acredito e que quando eu vejo o lançamento de produtos ou máquinas, o que eu penso, nossa, mas isso eu quero para mim, eu quero para os meus pacientes. E a última tecnologia que a gente adquiriu, que a gente trouxe para Joinville na VIP, é o Hybrid, que é um laser de CO2. O que é CO2? Qual é a diferença entre os lasers que a gente tanto fala, tem nomes e etc. Sempre os nomes, os sobrenomes dos lasers são o comprimento de onda do laser, que é a tecnologia. E de acordo com cada comprimento de onda, o laser trata determinadas coisas. Tem Não uma função, assim? tem uma função de acordo com o comprimento de onda. Então, o laser de CO2, ele tem um comprimento de onda que trata muito bem o estímulo de colágeno. Já tem outros lasers que pegam mais a questão vascular, outros que pegam pigmento. Então, cada laser tem sua especificidade. Qual é a do hybrid? Qual a especificidade? Ele trata o quê? Então, ele é principalmente o laser de CO2, o comprimento de onda do CO2 é um laser que tem um estímulo de colágeno muito importante, que já é um laser muito antigo dentro da medicina, é um dos mais antigos dentro da dermatologia. Só que por que que agora é que eu me interessei por ele, né, é uma coisa que eu até explico para os pacientes, porque o laser de CO2 sempre foi um laser muito agressivo, no sentido ele traz bons resultados, sempre trouxe. Você fala de colágeno, é o quê? Combater flacidez? Combater flacidez, exatamente, dar firmeza para a pele, o CO2 faz isso. E ainda Ainda vale, essa tecnologia, apesar de antiga, ainda é eficaz? Super, super. Só que o hybrid ele é uma evolução. Ele tem alguns mecanismos dentro da tecnologia dele que ele faz uma coisa que a gente chama de laser frio. Não é frio, porque o laser sempre vai aquecer, mas a maneira como ele penetra na pele é com pulsos muito rápidos que ele acaba não dando aquele aquecimento que todos os lasers provocam. E por isso não danifica tanto a pele, o paciente não fica tantos dias quanto ficava com os CO2 antigos, se recuperando, crosta, edema, aquilo tudo sempre é uma coisa que a gente tem que levar em conta, É. porque a vida está super corrida. Quem é que quer ficar uma semana dentro de casa? Não dá, nem Ninguém, dá nem né. dá pra ficar eu Sim. até gostaria às vezes, não, mentira. Se recuperando, vou me recuperar, né, não. Gente, não vou trabalhar não, tenho que me recuperar, mas não dá, é verdade. Né. E esse então ele é mais suave, digamos assim, quer dizer, o pós? O pós é mais suave. Claro, ele também pode ser mais agressivo. A gente Depende. brinca que ele vai do céu ao inferno, entre aspas, né. Então, se eu quero fazer um tratamento realmente mais intenso no paciente, o paciente disponibiliza de tempo, às vezes tirou férias e quer um resultado mais abrupto, principalmente em relação a tratamento de rugas, que ele trata muito bem essas linhas fininhas de Pálpebra? pálpebra, Olha. essas finas aqui ao redor do lábio, que sempre é uma linha são linhas difíceis de tratar, né, porque
se preenche o lábio, aí fica aquele Estranho da resultado naturalidade, né. esquisito. É, exatamente. Então a gente sempre ficava: "Ah, vamos". A gente faz algumas coisinhas, mas nada que dava muito resultado. E o hybrid não, ele tem uma das formas de atuação do hybrid, que a gente consegue, mexer todo nos parâmetros da máquina, a gente consegue fazer num mesmo procedimento, um tratamento um pouco mais agressivo na região perioral, periocular, aí às vezes a gente faz aqui também umas tirinhas mais intensas, porque aí faz como Um se fosse efeito uma lifting, assim. isso, uma retração um pouquinho mais importante, Olha. em alguns pontinhos, e no resto a gente faz o laser frio, ou às vezes ele tem um modo até mais suave que a gente chama de peeling, um peeling a laser, que são nomenclaturas que a gente acaba dando para determinar alguns protocolos que a gente consegue fazer com a tecnologia. Que bacana. E o efeito o paciente sente em quanto tempo depois? Já sente o efeito de pele mais uniforme, pele mais clara, o viço, a qualidade de superfície de pele, isso a gente já sente com uns 10 a 15 dias. Mas ele vai produzindo o colágeno, a produção de colágeno na nossa pele, dentro, né, da nossa fisiologia, da dermatologia, a produção de colágeno leva 21 dias para acontecer. Ah, é? Então, a gente tem que dar esse tempo. Quando a gente propõe, às vezes, alguns tratamentos em 2 ou 3 sessões, nunca a gente deve fazer mais próximo do que 21 dias, porque a gente tem que dar tempo para o organismo produzir aquele colágeno, a gente vê o resultado, e aí vai ver se a gente precisa de mais uma sessão ou não. E além da flacidez, ele tem alguma outra função, o hybrid também? Então, ele na verdade, o que me encantou no Hybrid foi o tratamento de mancha, de melasma. Dá para tratar? Dá para tratar melasma com hybrid. Claro, a gente ainda não fala em cura. Melasma ainda é uma coisa que não se pode falar em cura. O melasma é uma patologia multifatorial, então tem vários mecanismos que desencadeiam o melasma. Não é só o sol? Não é só o sol, ele não é só uma patologia pura e simples do melanócito, que é a célula que produz melanina, né, que é estimulada pelo sol. Então tem uma série de fatores, hoje em dia a gente sabe, a gente precisa que o paciente mude um pouquinho os hábitos, atividade física, bom sono, boa alimentação, tudo isso vai nos ajudar no tratamento e no clareamento da pele. Olha, que É muito interessante. bacana. E o hybrid, de que forma que ele trata, ajuda a tratar? Eu, por exemplo, eu tenho melasma e eu sei que é muito difícil quando a gente, principalmente vai no sol, os períodos mais quentes, por mais que você bote a maquiagem, ele começa a saltar. E eu não achei que eu ia ter que conviver com isso, assim, não dá para tratar. Qual é o efeito que ele traz? Como é que Então, você vê, tem pacientes que deixam de ir para a praia porque tem melasma, então é um fator limitante, né. E ele trata porque ele vai ele hoje em dia a gente sabe que o laser ele atua toda nessa cascata de do DNA celular, da epigenética, que hoje em dia a gente fala. Então a gente sabe que a gente muda toda a função celular. Então, a gente entra sim nessa questão do pigmento, a gente acaba fazendo um protocolo todo de tratamento com alguns cremes específicos para o paciente usar no pós, mas ele hoje em dia a gente sabe que esses lasers eles atuam na cascata de produção da melanina e também do estímulo de colágeno e outras células inflamatórias que estão envolvidas nesse processo. Então ele trata todo o processo inflamatório que uma pele está submetida, né. A pele do melasma ele tem uma inflamação ah, é? ali, e por isso que a gente também tem que mexer com todos esses parâmetros do paciente, né, de qualidade de vida, para a gente minimizar essa inflamação e aí o laser entra como um anti-inflamatório, que aí ele diminui todo esse processo de inflamação que leva à produção de melanina, mancha. Hoje a gente sabe que se a gente estimula a produção de colágeno que é feita pelo fibroblasto da pele, a gente também minimiza a comunicação de liberação
do pigmento para a superfície da pele, que é onde aparece o pigmento. Então é como se a gente deixasse a segunda camada da pele mais espessa, que é a derme, e ela meio que fizesse um acolchoamento para que não liberasse tanto aquele pigmento para a superfície. Então, na hora que você estimula o colágeno, você também diminui essa exposição da melanina na epiderme, que é a primeira camada da pele. Tudo caminha junto, né? Tudo caminha junto, E quanto tempo exatamente. o Hybrid focado no tratamento da mancha, o paciente fazendo, quanto tempo depois ele começa a sentir algum efeito? Ele já veio feito bem rápido, assim, com 2, 3 semanas já tem um clareamento muito importante. Agora o maior desafio do tratamento do melasma não é nem esse clareamento inicial, que isso a gente vê de fato, é a gente fazer essa manutenção do clareamento. E a gente consegue isso com todo esse protocolo de cuidados pós, cuidado do paciente. Claro, ele vai continuar tendo que cuidar com o sol, mas normalmente a gente recomenda uma sessão só do Hybrid por ano para que a gente consiga fazer esse clareamento. Então a gente faz, o paciente já tem um clareamento, continua com todos os cuidados de cremes e cuidados gerais com a saúde. Dali um ano ele faz mais uma sessão, é uma coisa progressiva. Ele vai vendo que, com o passar dos anos, o melasma dele deixa de ser aquela coisa tão importante para a vida dele e é uma coisa que já não grita daquele jeito. Porque para alguns pacientes, de fato, chegam no consultório com realmente a autoestima abalada por conta do Sim. melasma. Sim. E o que a gente vê muito é isso, o melasma, ele o paciente que tem melasma, tá com uma pele também mais opaca, tá com uma pele mais danificada, muitas vezes por milhares de tratamentos que o paciente já fez. Então faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, viu na internet isso, fulaninho fez aquilo, meu vizinho fez isso, né. Então isso vai trazendo até uns processos agressivos para a pele, que a pele vai respondendo às vezes com mais melasma, que aquilo vai irritando a pele, e na hora que a gente faz um tratamento desse que é regenerativo, você regenera as células, e aí ela para esse processo, a gente tem que parar de agredir a pele, só regenerar. Os produtos que a gente acaba recomendando são cremes tudo mais suaves, sabe, são produtos sabonetes mais suaves, loções de limpeza mais suaves. A gente tem que ser um pouquinho mais carinhoso com a pele para deixar, a pele se regenerar. Falou, às vezes o paciente ele já chega com a pele um pouco machucada, porque, né, ouviu na internet, ouviu que o vizinho fez, a amiga fez. Hoje a gente está na era da informação, né, doutora? É muito fácil você acessar e ver várias dicas de Isso. tratamento. E eu vejo, né, nos seus vídeos, principalmente, você falando da importância do protocolo, de um protocolo individualizado. Como é que isso funciona? Porque, por exemplo, né, cair, todo mundo cai. Infelizmente, a gravidade, né, o tempo funciona, assim, algumas pessoas ficam melhor, outras piores, mas é um problema comum. Mas não quer dizer que a solução seja comum, seja a mesma? Como é que funciona isso? É, não, de forma alguma a solução não é a mesma. E eu sempre falo, é bacana você fazer um protocolo, que cada um tem o seu, né, para que você se programe no tratamento, né. A nossa pele, o cair, o derreter, ele já começa no osso, Ah, é? no osso. A gente tem a nossa estrutura óssea, é o que sustenta a gente, né. E a gente vê, tipo, vê crânio de pessoas jovens e pessoas mais idosas, essa parte aqui, ela vai sendo absorvida. Hum. E aí você perde a sustentação e aquilo cai. E aí a pele fica mais flácida, porque tem menos produção de colágeno, tudo isso, então ela realmente vai derretendo. Então a gente tem que começar com o estímulo mais na profundidade da pele, né, que não é nem da pele, às vezes a gente começa lá na gordura, no músculo. Então, dependendo de paciente para paciente, a gente tem que avaliar o que está englobando esse envelhecer, ou até fazer uma projeção, né, imaginar o que como você vai envelhecer, pelo seu formato de rosto, Dá pela para fazer maneira isso? dá para fazer isso. Claro, não é uma bola de cristal, mas a gente consegue ver como é que vai ser a sua sustentação de acordo com o seu
padrão ósseo, né, pacientes, pessoas que têm um rosto como o meu mais fino, sempre envelhecem pior. Você tem que dar uma sustentada um pouquinho maior, e aí a gente entra com algumas tecnologias, né. Eu gosto muito de começar com tecnologia, não quer dizer que a gente em alguns momentos não vai ter que entrar com preenchedores, com toxina botulínica, né, com produtos em si. Mas na hora que a gente vê que o paciente está com o rosto já mais caindo, a gente entra com o Liftera. O Lifter é uma tecnologia? É uma Tecnologia são os lasers? São os lasers, isso, que foram desenvolvidos ao longo dos anos para isso, né, sempre o intuito é estímulo de colágeno, né, Hum. mas não é só isso, o Liftera na verdade a tecnologia dele não é laser, é ultrassom microfocado, então é um ultrassom, igual ultrassom de exame, só que ele entra microfocado, ele entra com micro pontinhos, assim, Olha. na pele e a gente consegue calcular e quantificar profundidade de acordo com as ponteiras. Então a gente vai trabalhando com várias ponteiras. Dependendo do nível de flacidez, você consegue equilibrar. Isso, porque, a gente tem a ponteira mais profunda que vai na musculatura, então faz essa como se fossem uns micro choquinhos, que não são bem isso, mas para fazer a musculatura se contrair e dar aquela firmada. Aí tem a ponteiras que pegam mais gordura, e a gente acaba trabalhando essa gordurinha aqui, pacientes que têm um rosto que a gente fala mais pesado, aqui. Então a gente vai trabalhando. Eu gosto muito de começar com Liftera, claro, dependendo do formato do rosto do paciente e dependendo da idade do paciente. E aí é bacana quando a gente atende um paciente, assim, que está disposto a fazer a programação, é a melhor coisa, porque a gente consegue programar, né. Ah, nem que seja: "Ah, não dá para fazer tudo agora, não tenho tempo, tenho que me organizar financeiramente", claro, todo mundo, né, mas ir fazendo, né, aí a gente consegue organizar o Liftera, fazer algum bioestímulo de colágeno injetável, com produtos que a gente injeta, fazer algum preenchedor em alguns pontos específicos, fazer um hybrid, um laser de CO2 ou uma luz intensa pulsada. Então são coisas que a gente vai Mesclando. brincando de acordo com cada queixa e cada paciente, cada idade, enfim. Nossa, já tô com o olho brilhando aí nas tecnologias. Doutora, você falou do depois, eventualmente, o preenchimento. Muita gente existe um temor, né, de um receio das pessoas querem fazer, né, querem continuar bem, mas às vezes a gente vê até na internet, né, aquele exagero. E aí a gente às vezes escuta de pessoas: "Ai, eu nunca fiz nada porque eu tenho medo de ficar artificial, com aquela cara toda cara de esticada que você fez". Dá pra equilibrar? O que que você fala para essas pessoas? Então, é bem difícil, assim, tem alguns pacientes que eu até olho, tenho vontade de propor no meio do tratamento algum preenchimento, mas às vezes eu até espero um pouco, porque vêm tão reticentes em relação a isso, que a gente tem que ganhar confiança para depois pensar nisso. Mas dá sim para preencher bastante até, sem Mantendo a precisar naturalidade. mantendo a naturalidade, porque tem pontos específicos que a gente consegue fazer de sustentação com preenchedor e com bioestimulador também, a gente consegue, né, sempre trabalhar muito o contorno do paciente, que isso é o que a gente precisa para sustentar, e essa região central da face é a cerejinha do bolo, é um pouquinho aqui, aqui está um pouquinho mais marcado, vai um pouquinho, mas antes a gente tem que sempre fazer essa sustentação de contorno, de mandíbula, enfim, né. Muito bacana. Você fala muito disso, da naturalidade, né, naturalização, é esse o caminho, né? É esse. Eu sempre digo, eu acho sempre eu prefiro ruga do que uma coisa artificial. Assim como para mim alguns pacientes, vêm perguntar atualmente, estão se falando muito em lifting cirúrgico, em cirurgia para pessoas de 40 anos, né, tem muitos por aí fazendo, enfim, "Ah, não, quero prevenir". Lifting cirúrgico não previne nada, você trata e você vai ter o seu envelhecimento normal. Daqui a pouco tem que fazer ou outro lifting ou procedimentos igual. Mas o lifting, né, que é cirúrgico,
deixa a cicatriz. Natália, tenho uma dificuldade de trabalhar com cicatriz, no sentido de que eu não gosto de cicatriz. Então, eu não gostaria de deixar uma cicatriz num paciente, e eu gosto muito de, quando o paciente nos procura, é mais até um ponto que a gente consegue usar alguns lasers, é tratamento de cicatrizes. Muitas vezes o paciente que vem, às vezes, de um lifting cirúrgico, que não gostou da cicatriz, a gente acaba fazendo também. Você consegue suavizar a cicatriz? Consegue suavizar. Não digo eliminar, de jeito nenhum, mas suavizar muito a gente consegue, às vezes até com um mix de procedimentos, né. O laser, hoje em dia, a gente, usa muito alguns produtos líquidos, gels, sérums estéreis que a gente compra, então já próprio para colocar numa pele pós-tratamento a laser, uma pele que está um pouquinho "aberta", entre aspas, que consegue fazer regeneração de tecido muito bem, que eles são produtos que vieram dos tratamentos de cicatrizes de diabetes, etcétera. E aí a gente acaba transpondo, né, pra dermatologia, que não deixa de ser uma regeneração que a gente quer, né, do nosso envelhecimento. Doutora, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Cicatriz de acne dá pra tratar. Sim, com certeza, com certeza. Vamos lá, VIPcast, segundo episódio. Até daqui a pouco, doutor. Até a próxima.